Todo ano, em várias partes do mundo, há avistamentos de UFOs que indicam que eles estão entre nós. Um exemplo disso aconteceu no Brasil, quando OVNIs foram vistos em 4 estados ao mesmo tempo. E até hoje, o fenômeno não foi explicado. Outro mistério envolvendo a localização de corpos alienígenas que supostamente foram escondidos no hospital de uma base aérea no Novo México. E esse caso também nunca teve uma explicação convincente. No vídeo de hoje, você verá as maiores evidências de OVNIs capturados por câmeras. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Avistamentos em New Jersey. O mistério sobre objetos voadores não identificados em New Jersey continua intrigando moradores e autoridades. Desde novembro de 2024, dezenas de pessoas relataram ter visto objetos estranhos no céu do estado. Muitos acreditam que se tratam de OVNIs, enquanto o governo dos Estados Unidos afirma que não há ameaça à segurança nacional. Os primeiros avistamentos ocorreram perto do rio Raritan e do reservatório Hound Valley, mas logo se espalharam para outras regiões, incluindo áreas próximas ao Picatinny Arsenal, uma base militar, e ao campo de golfe de Donald Trump em Bademaster. Também houveram relatos de objetos misteriosos sobre Nova York e Connecticut. John Kirby, porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, sugeriu que muitos dos avistamentos podem ter sido aeronaves tripuladas e não drones. No entanto, Dawn Fantasia, deputado de Nova Jersey, afirmou que os objetos pareciam coordenados e operavam com as luzes apagadas. O FBI e o Departamento de Segurança Interna alegaram que a maioria dos casos envolvia voos tripulados legais, mas sem explicações definitivas. Enquanto o governo nega qualquer origem estrangeira, parlamentares como Jeff Andrew questionam essa certeza. O mistério permanece sem solução, mas que esses vídeos deixam aquela pulguinha atrás da orelha, isso deixam, né? Corpos mumificados. 2 supostos corpos de extraterrestres foram apresentados no Congresso do México em setembro de 2023. O ufólogo Jaime Mussa exibiu os restos mortais que, segundo ele, teriam sido encontrados em uma mina no Peru. Com cerca de 1000 anos de idade, ele afirmou que o estudo realizado pela Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, apontou que 30% do DNA dos corpos era desconhecido. No entanto, a UNAM esclareceu que o estudo realizado tinha como objetivo apenas datar os corpos e não analisar o seu DNA. A universidade também deixou claro que não se responsabilizava por qualquer interpretação ou distorção das informações. E essa não foi a primeira vez que Jaime Mussa esteve envolvido em fraudes relacionadas a alegações de extraterrestres. Em 2017, ele apresentou múmias encontradas no Peru como uma evidência de seres alienígenas, mas essas múmias foram desmascaradas posteriormente como falsas, usando ossos humanos e de animais. Ao longo da sua carreira, Jaime tem sido criticado por diversas vezes por espalhar informações infundadas, mas em contrarresposta, ele sempre fala que as pessoas, por mais que exista UFOs, OVNIs e alienígenas por aí, vão tentar desmentir ele a todo custo. A evidência é clara, mas e aí, o que você acredita? OVNI na Colômbia. Um avistamento de um objeto voador não identificado causou grande surpresa no céu da Colômbia em maio de 2022. O piloto Jorge Arteaga, durante um voo de treinamento entre Medellín e Santa Fé, gravou um vídeo com seu celular mostrando um objeto escuro que apareceu de repente nas nuvens e passou rapidamente pela cabine do seu Cessna T-303 Crusader, um avião de pequeno porte e leve. Jorge, acompanhado do copiloto Daniel, inicialmente avistou o objeto quando estavam a uma altitude de 3.800 metros. Eles perceberam uma luz estranha no céu e, ao se aproximarem do objeto, ele começou a se mover rapidamente na direção do avião. Jorge ficou assustado e teve que desviar para evitar uma possível colisão. Sem entender aquilo, ele tentou seguir o objeto, mas não conseguia alcançá-lo. Em entrevista, ele afirmou que, apesar da tentativa de perseguição, o objeto era muito mais rápido que o avião. Ele descreveu o ocorrido como algo totalmente fora do comum, ressaltando que não se tratava de um balão, já que a proximidade não causou movimento no objeto e também não era um drone, porque ele não alcançaria a tal altitude. O caso gerou muitos debates, sendo considerado autêntico por ufólogos como o mexicano Jaime Mussa e o piloto de caça Ryan Graves. Para eles, esse avistamento é uma das provas mais claras de OVNIs nos céus. UFO Tic Tac.
Durante um exercício de treinamento em novembro de 2004, o comandante aposentado da Marinha David Fravor teve uma experiência marcante. Enquanto estava com a sua equipe no FA-18F, um caça ao largo da costa da Califórnia. Em meio ao exercício, a tripulação do USS Princeton, um navio envolvido também nesse treinamento, detectou algo estranho no radar. Vários objetos voadores que estavam se movendo a uma velocidade impressionante, descendo de uma altura de mais de 24 mil metros para o chão em menos de um segundo. David e seu colega de voo, o tenente-comandante Alex Dietrich, decidiram investigar e, ao olharem para o horizonte, avistaram um objeto branco em forma de tic-tac, que parecia se mover sobre a área de água. O objeto era do tamanho do seu próprio avião, mas não possuía asas, plumas ou qualquer coisa que desse para identificar ou até falar que pudesse ser, sei lá, um animal, né? O que mais chamou a atenção foi a maneira como o objeto parecia estar ciente da presença do caça, e até mesmo imitava os movimentos do avião. Imagina, ele tentava fazer alguma coisa para se aproximar, virava para um lado, virava para o outro, e o tic-tac fazia a mesma coisa. David Fravor ficou surpreso com a habilidade do objeto, dizendo que as suas características estavam muito além das tecnologias conhecidas ou das que estavam disponíveis até aquele momento. O caso ficou conhecido como o incidente Tic-Tac, um dos maiores mistérios envolvendo avistamentos de OVNIs por militares. Luzes de Fênix. Luzes misteriosas tomaram os céus do Arizona e Nevada em março de 1997, deixando mais de 20 mil pessoas perplexas. Relatos variavam entre uma formação triangular com luzes e uma série de brilhos fixos, dando origem ao fenômeno conhecido como Luzes de Fênix. O então governador do estado, Fife Symington, também foi testemunha e mais tarde descreveu o objeto como sobrenatural. Por volta das 19 horas, um homem viu um objeto com 6 luzes na ponta, que se movia com o som de um vento veloz, aparentando o tamanho de um Boeing 747, um avião comercial de porte grande. Também um ex-policial observou com binóculos uma formação de luzes avermelhadas que desapareceram rapidamente no horizonte. Pouco tempo depois, as Forças Armadas dos Estados Unidos deram uma explicação para o fenômeno. Disseram que as luzes eram provenientes de aeronaves A-10 Thunderbolt II. Elas estariam, melhor dizendo, em treinamento. Os aviões sobrevoavam a zona de artilharia em Barry Goldwater e soltaram sinalizadores de iluminação. Apesar da explicação oficial, muitos moradores locais não acreditaram e continuaram a considerar o evento como algo fora do comum. Com novas aparições em 2007 e 2008, o mistério ainda não teve uma resposta definitiva. As luzes vistas eram semelhantes às de 1997, mas não houve explicações conclusivas por parte das autoridades militares. OVNIs em Brasília. O céu de Brasília sempre foi palco de fenômenos curiosos, né? Desde a construção da capital, relatos de objetos voadores misteriosos chamam a atenção de moradores e estudiosos. Alguns desses registros foram fotografados, investigados e até noticiados pela imprensa. Um dos primeiros avistamentos ocorreu em 1959, quando o padre Raimundo fotografou um OVNI no Núcleo Bandeirante. Ele viu uma multidão olhando para o céu e percebeu um objeto muito estranho. As imagens foram enviadas para um parente na Marinha, mas nunca tiveram uma análise oficial. 9 anos depois, os deputados federais Paulo Pinheiro Chagas e Bias Fortes relataram ter visto uma luz intensa na entrada Brasília-Belo Horizonte. O objeto, de formato triangular, ficou parado por alguns minutos antes de disparar em direção a Goiânia. Outro caso curioso foi registrado em 1991, quando policiais que faziam uma ronda na Papuda avistaram um objeto brilhante e oval no céu. O evento foi noticiado pelo Correio Brasiliense e radares do Sindacta detectaram esse fenômeno também. 5 anos depois, testemunhas viram um OVNI sobre a barragem do Lago Paranoá. Os policiais foram chamados e 13 pessoas confirmaram o avistamento. O objeto parecia uma cruz com iluminações intensas. Era completamente diferente de tudo que alguém tinha visto anteriormente. Em 2002, militares e policiais presenciaram um OVNI na Vila Planalto. O objeto surgiu e desapareceu em poucos segundos. Casos como esse seguem despertando o interesse de ufólogos e curiosos. Com documentos liberados pelo Arquivo Nacional, muitos desses registros aí continuam sendo analisados, mantendo vivo aquele mistério e, para alguns, até a esperança de que exista de fato vida fora da Terra. Perseguição aos OVNIs.
Fenômenos aéreos inexplicados, mais conhecidos como OVNIs, voltaram a ganhar destaque quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, há poucos anos atrás, 3 vídeos misteriosos. Em abril de 2020, o Pentágono fez a liberação oficial dos vídeos para esclarecer a origem das imagens, que já estavam circulando na internet há um tempinho, e óbvio que a galera tava supondo o que era, né? Esses vídeos haviam vazados anteriormente, sendo compartilhados por jornais como o The New York Times e por uma organização chamada Do the Stars Academy of Arts and Science, que foi criada por Tom DeLonge, ex-cantor da banda Blink-182, com o objetivo de estudar esses fenômenos do céu. Nos vídeos aparecem objetos que ninguém sabe o que são. Um deles, filmado em 2004, foi feito por 2 pilotos de caça da Marinha dos Estados Unidos. Eles disseram que o objeto filmado tinha o formato de um círculo e se movia muito rápido, perto da costa do Oceano Pacífico, a uns 160 km de distância. Os pilotos tentaram perseguir o objeto, mas ele se afastou muito rápido, uma velocidade que eles nunca haviam visto antes. Os outros vídeos, feitos em 2015, mostram objetos no céu se movendo de forma estranha, com um deles fazendo até giros. O Pentágono explicou que depois de analisar os vídeos, não há nada de sensível neles, ou seja, os vídeos não mostram nenhuma tecnologia secreta ou algo que parecia ser escondido do público. Mas, mesmo assim, o Pentágono disse que os objetos filmados ainda não possuem explicação. UFO água-viva. O fenômeno OVNI água-viva gerou grande interesse entre os militares em 2018. Michael Sinkowski, ex-analista de inteligência da Marinha dos Estados Unidos, soube de um vídeo gravado em 2017, mostrando o objeto com aparência de água-viva sobre uma base militar no Iraque. Filmado por um aerostato, o OVNI não representava uma ameaça, mas gerou especulações. O vídeo, com 17 minutos de duração, capturava o objeto flutuando antes dele desaparecer rapidamente em direção ao lago Abnaya, no Irã. Embora o fenômeno tenha chamado a atenção, a base não tomou medidas defensivas, já que o objeto não apresentou comportamento hostil. Michael descreveu o evento como algo misterioso. Isso porque o OVNI desapareceu sem explicação, deixando o caso sem nenhuma resposta definitiva. Esse avistamento, no entanto, se tornou uma história fantasmagórica entre os militares, gerando discussões sobre o que o objeto poderia ser e por que desapareceu tão rapidamente. Imagens secretas vazadas. Os objetos voadores não identificados podem ter diversos formatos e características curiosas. Em janeiro de 2024, Jeremy Corbell, documentarista americano, divulgou um vídeo sobre um OVNI filmado em 2018 no Oriente Médio, possivelmente no Iraque. O material foi lançado como parte de uma série documental chamada UFO Revolution, transmitida pelo serviço de streaming Tubi. O objeto filmado tem uma aparência peculiar, sendo comparado até a uma medusa ou a um lustre, o que levou a sua identificação como OVNI Medusa ou OVNI Lustre, né? O vídeo mostra a misteriosa forma com tentáculos que, de acordo com Jeremy, não se movem como partes soltas, mas fazem parte do corpo do objeto. A gravação foi feita com uma câmera térmica que identifica a radiação infravermelha e o objeto muda de cor, o que Jeremy interpreta como uma alteração de temperatura. Porém, alguns críticos sugerem que isso pode ser causado pela tentativa da câmera de ajustar o foco. A filmagem mostra o OVNI entrando na água, sumindo por cerca de 17 minutos e em seguida emergindo e disparando para o alto. Jeremy também comentou que outras testemunhas militares que usaram dispositivos de visão noturna também observaram esse mesmo objeto. Imagens do Pentágono. Em 2023, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulgou um vídeo capturado por um drone militar do país, mostrando uma esfera misteriosa sobrevoando uma zona ativa de combate no Oriente Médio. O vídeo foi apresentado por Dr. Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, a AARO, durante uma audiência no Congresso. O Dr. Sean explicou que o objeto filmado não pôde ser identificado devido à falta de dados suficientes. Ele também afirmou que, embora o vídeo gerasse questionamentos, não há evidências de que o objeto tenha origem extraterrestre ou que seja algo além do que a ciência atual possa explicar. Para ele, a maioria dos avistamentos registrados pode ser atribuída a fenômenos naturais ou tecnologias militares desconhecidas para o público. Arquivo Nacional.
A presença de OVNIs no Brasil ocorre desde 1952, quando o primeiro incidente oficial foi documentado. Neste ano, uma série de 9 imagens fotográficas foi tirada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, marcando o começo de uma série de registros sobre fenômenos aéreos. Esses relatos somam quase 1000 ocorrências, sendo que nem todos se referem a fenômenos extraterrestres. Muitos podem ser explicados por drones, satélites, estrelas, balões meteorológicos ou outros fenômenos naturais. Em 2023, diversos pilotos das companhias aéreas brasileiras como Latam e Azul relataram avistamentos de OVNIs. A maioria dos registros ocorreu na região sul do Brasil, especialmente em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em um dos relatos, um piloto que sobrevoava Navegantes em Santa Catarina relatou ter visto uma luz vermelha e verde em formato circular, que se movia 10 vezes mais rápida que um avião comercial. Outro piloto, em outro mês, afirmou ter visto um OVNI branco e laranjado que mudava de tamanho enquanto se mantinha parado perto do aeroporto de Porto Alegre. Esses e outros relatos mostram que os avistamentos de OVNIs continuam a ocorrer, com a Força Aérea Brasileira apenas catalogando as informações, que são então transferidas ao Arquivo Nacional para consulta pública, disponível também pela internet, tá? Piloto de caça avista OVNI. Ver um OVNI deve ser uma experiência surpreendente e assustadora, né? Um piloto de caça estava voando em alta velocidade quando de repente olhou para trás, para cima do ombro e viu uma figura oval, quase camuflada contra o branco das nuvens. O objeto desceu rapidamente em direção ao solo e logo depois desapareceu. Muitos indicam que esse deve ter visto mais um caso de OVNI, mas é aquela coisa, né? Alguns são catalogados e estão aí disponíveis para consulta, já outros a gente nem tem acesso. A Noite dos OVNIs. Na noite de 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados foram avistados sobrevoando o espaço aéreo do Brasil, em 4 estados diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. A Força Aérea Brasileira, FAB, foi imediatamente acionada. O ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, recebeu informação e 3 caças foram enviados para tentar interceptar esses objetos, né? Lembrando que eram caças F-5 e um Mirage. No entanto, ao se aproximar dos objetos, eles simplesmente desapareceram dos radares e reapareceram em locais diferentes. O ufólogo Ademar José Guivardi, que analisou os relatos, disse que os OVNIs estavam brincando de gato e rato, ou pique-esconde. Isso porque os pilotos tentavam encontrar, quando encontravam eles sumiam, reapareciam e pareceu querer aquele tipo de brincadeira. Em um dos momentos, o capitão Armindo Souza Viriato, no Mirage F-103, relatou que perseguiu um dos objetos, mas o OVNI acelerou de forma abrupta e atingiu uma velocidade impossível para qualquer aeronave conhecida, desaparecendo antes que pudesse ser alcançado de novo. Após o ocorrido, o ministro Octávio Lima convocou uma coletiva e anunciou que o caso seria investigado, mas o mistério persiste até os dias de hoje. ET de Passo Fundo. Um dos casos mais conhecidos de ET aconteceu em 1976, quando 2 estudantes fotografaram um objeto metálico com expansões laterais. Passo Fundo foi o palco de fenômenos misteriosos em diferentes décadas, incluindo os anos 50 e 70. Esses relatos ajudaram a inspirar as cenas do filme chamado Sinais, que inclusive usaram a cidade para dar mais realismo à trama. No entanto, o evento retratado no filme é uma criação cinematográfica e até hoje o caso que aconteceu em Passo Fundo, desse tal avistamento e fotografado, nunca foi de fato solucionado. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você já viu algum caso estranho, algum OVNI, avistou alguma coisa estranha no céu, deixa aqui nos comentários que eu vou curtir muito ler. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.